Amém, queridos? Estamos felizes por estarmos cultuando a Deus mais uma vez. E eu estava ali pensando algumas coisas, trazendo na minha memória algumas perguntas que eu gostaria de compartilhar com você, Nós sabemos que o decreto foi... o governador editou um decreto e autorizando as igrejas menores, como é o caso da nossa, com menor número de pessoas, com espaço menor, a se reunir, E nós acompanhamos aí a trajetória, da igreja nesses dias que nós não tivemos culto, desde março. Do mês de março que a igreja parou de se reunir. Então, meu querido, eu gostaria que você pudesse meditar em algumas coisas. O que você aprendeu com esse tempo que você não pôde congregar, teve que passar pelo isolamento social? O que você aprendeu com você mesmo, com a sua família? E com Deus, o que você aprendeu com Deus? Eu gostaria de chamar a sua atenção num detalhe sobre esse aprendizado, que é o seguinte: a gente observa que muitas pessoas, devido ao seu volume de atividades, as suas dificuldades, começou a ter o hábito de deixar todo o seu aprendizado bíblico para o dia que ela viesse ao culto. Nós sabemos que tem muitas pessoas que deixam os filhos para a escola educar. E nós sabemos que isso é profundamente errado, porque a educação vem de berço. A escola ensina outras coisas. Da mesma maneira, a igreja, aqui na igreja, você vem cultuar a Deus. Então, eu acredito, querido, que Deus falou com você nesses dias. Sabe por quê? Porque é o seguinte: nós voltamos aos hábitos da igreja do primeiro século. As pessoas estarem compartilhando a palavra, se edificando na palavra, orando de casa em casa. Se você perdeu essa oportunidade, meu querido, eu digo a você que você perdeu uma grande oportunidade de se aprofundar em Deus, de orar, de cultuar, de edificar a Deus um altar, porque esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a igreja, esse local aqui, seja um local de reunião, mas que a igreja seja na sua casa, porque você é a igreja, eu sou a igreja. Então o propósito de Deus é que a igreja, que sou eu, que é você, que lá no interior da sua casa, Deus possa falar com você, ministrar no seu coração, trazer algo sobre a sua vida. E se você perdeu essa oportunidade, corra atrás dela. Muitas pessoas edificaram para Deus um altar durante esse período de quarentena, realizava culto, estudo bíblico, vigília, inúmeras outras coisas as pessoas realizaram em suas casas, porque esse é o propósito de Deus. Querido, eu espero que muitas pessoas não tenham sofrido pelo mal que está assolando muitas pessoas, o mal da distração. Hoje nós temos uma rede social extensa, grande, e muitos de nós gastamos horas e horas e horas a fio em rede social, aprendendo cultura fútil. Essa é a verdade. Eu estava vendo uma entrevista com um arqueólogo, e esse arqueólogo, ele é crente, e ele mostrando algo que me chamou muita atenção. Ele falou assim: olha, hoje a maioria dos jovens e dos adolescentes
conhece de nome todos os personagens do seriado Game of Thrones. Mas quando você fala de algum profeta, quando você fala de alguma profecia, de algum herói bíblico, nem todos lembram. Nem todos lembram. Mas porque as pessoas simplesmente hoje buscam muita cultura fútil. E isso está nas redes sociais. E quando as pessoas fogem de Deus para se enriquecer de conhecimento fútil, elas estão fugindo do propósito de Deus. O propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é que você alcance aquilo que Ele tem para a sua vida. E não se alcança, querido, o propósito de Deus sem esforço. Jesus Cristo falou isso aos discípulos, que falou assim: olha, o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então diga a você, querido, que é preciso se esforçar para que o propósito de Deus cumpra, alcance você, para que você tenha um propósito definido de Deus na sua vida e que você alcance tudo aquilo que Deus tem para você. Então, o propósito de Deus está aí, é para você, mas você precisa se esforçar. Nós vamos fazer uma leitura em Atos capítulo 14, versículo 19 até o versículo 23. Atos capítulo 14, versículo 19 até o versículo 23, diz o seguinte: então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio, e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros para cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Atos capítulo 14, versículo 19 até o versículo 23. Aqui, queridos, depois você leia o capítulo todo, nós observamos que Paulo e Barnabé chegou a uma cidade, e essa cidade chamava Listra, e eles começaram a pregar, e aconteceu que um dos ouvintes de Paulo era um homem que era paralítico desde o seu nascimento, e Paulo olhou nos olhos daquele homem e viu que ele tinha fé para ser curado. E Paulo ministrou sobre ele, ordenando que ele levantasse em nome de Jesus. E ele se levantou e começou a andar. E aquelas pessoas se maravilharam. E aquelas pessoas adoravam os astros do céu. E eles chamaram ali, dizendo que os deuses haviam descido até eles em forma de seres humanos. E já trouxeram ali animais para serem sacrificados. E Paulo e Barnabé rasgaram as suas roupas e foram ali para o meio deles e dizer a eles que Deus estava se manifestando naquele lugar, para que eles pudessem sair daquelas coisas vãs e se voltarem para Deus.
E diz, queridos, que alguns judeus das cidades aonde Paulo havia passado e havia realizado outros milagres, e que ficaram com muitos ciúmes, porque eles não receberam a Cristo, não tinham aquela ação do Espírito de Deus na vida delas. Eles incitaram a multidão apedrejou Paulo e levou ele para fora da cidade, dando ele como morto. Paulo, ao estar com os discípulos, se levantou, entrou na cidade, e no outro dia, Paulo continuou o seu propósito. Nós temos algumas coisas a aprender com isso, queridos. Nós observamos que é o seguinte: as mesmas pessoas que queriam sacrificar e dizer que Paulo e Barnabé eram deuses, foram as mesmas pessoas que foram lá para apedrejá-los. Isso fica claro, meus queridos, que é o seguinte: sempre haverá uma guerra das trevas com a luz. Você é luz, porque Deus fez resplandecer sobre você a sua luz. Mas as trevas nunca vai cansar de se levantar contra você, contra a igreja, contra a obra da igreja, contra aquilo que a igreja realiza. As trevas nunca vão descansar e deixar de lutar contra você. Por isso, queridos, que nós queremos falar com vocês sobre o esforço que você precisa fazer para cumprir o propósito de Deus. Você é a igreja. E aqui nós vemos, irmãos, que Paulo e Barnabé sofreram isso, mas continuaram. E algumas coisas precisam ficar bem claras na sua mente. Porque se você tiver clareza disso na sua mente, você vai ser grandemente abençoado. Quando você vai trabalhar na empresa, nos primeiros dias, você chega lá e procura saber como funciona a empresa, como é o sistema, o regimento interno da empresa, o que você pode fazer, o que você não deve fazer, como você deve se comportar no setor aonde você trabalha. Sabe por que você faz isso, meu querido? Que eu faço isso e que todos nós fazemos isso? É porque nós estamos contando com o salário do final do mês. Então você fica bonzinho, eu fico bonzinho, porque nós não estamos interessados em trabalhar, nós estamos interessados no salário. Você não trabalha por hobby, eu também não, meu hobby é outro, o seu também é outro. Mas a gente fica bonzinho porque nós queremos ganhar o salário no final do mês, cumprir o nosso trabalho e receber o nosso salário. No reino de Deus não funciona assim, querido. Não funciona assim. Primeiro, querido, você, eu, não estávamos aptos para ser admitidos. Nós somos aquilo que Paulo disse lá em Romanos: nós somos a oliveira brava que foi enxertado na oliveira mansa. O favor de Deus alcançou a você, alcançou a mim, igual está lá dito lá em Efésios, que nós somos salvos pela fé, mediante a graça, e a graça é o favor de Deus. Deus deu a mim, deu a você o favor de crer na manifestação do Espírito de Deus, aquilo que Jesus disse aos discípulos, que o Espírito iria fazer com que nós pudéssemos entender, iria nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então nós fomos alcançados pelo favor de Deus, você e eu. Essa é a realidade, querido. Você não era apto para o reino de Deus, eu também não. Por isso que a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que traz paz a você e a mim estava sobre Ele. Sabe por que você ficou toda alegria lá na sua casa, na quarentena, inventando receita, engordando e tudo mais, e com paz? Porque Jesus deu a você, deu a mim
paz, deixo-vos a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá, porque o mundo não tem paz. Então, queridos, nem você e nem eu éramos aptos para o reino de Deus. Você pode ser apto, passar no concurso, ou seja, ou alcançar uma grande posição lá, porque você se esforçou, se preparou, mas aqui não, a igreja não, a igreja foi gerada com sangue justo. Isso precisa ficar claro. Por isso que eu quero dizer para você o seguinte: de cara, querido, você já chega 3-0. 3-0. Você tem 3 inimigos que lutam contra você. O primeiro deles é a carne. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz o seguinte, Romanos 8:8: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entenda isso, querido. Para cumprir o propósito de Deus, você não pode viver sobre o domínio da carne, sobre os desejos da carne, a vontade da carne. Aquilo que a carne gosta faz com que você seja inimigo de Deus. Você precisa ter consciência disso. Por que muitas pessoas que se dizem crentes estão em profundo desespero? Porque na verdade, queridos, foram crentes que viveram inúmeros anos, não viveram na carne, viveram no tutano. No tutano. Isso é pior ainda. Crentes melindrosos, achando que Deus era funcionário dele e que ele ordenava, determinava e Deus cumpria. Mudou o disco, querido. Deus mandou uma onda sobre esse país e uma onda de avivamento. É tempo de joelho no chão, boca no pó e clamor, como diz Jeremias em Lamentações: põe a boca no pó, porque ainda há esperança. Então, querido, esse é o primeiro. Segunda coisa, sabe o que é? Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. O mundo, querido, é seu inimigo. O desejo do mundo é seu inimigo. Entenda isso, querido. Você não anda segundo o curso desse mundo. Você anda segundo o curso de Deus. Muitas pessoas estão aí angustiadas porque está desempregado e quer trocar de celular. Precisa do dinheiro. Outros estão angustiados porque quer trocar de carro e não tem o dinheiro. E a vida das pessoas está nisso. Está naquilo que possui elas. Está na tecnologia que possui ela. Está na aparência que possui ela. Na verdade, queridos, esse é um tempo de fazer como os reis de Israel faziam: se vestir de pano, de saco e cinza, pôr a boca no pó e se humilhar. Porque nós observamos, queridos, que Deus espera de nós um arrependimento. Um arrependimento. Se você acha que seu país está ruim, a culpa é sua como crente, porque não orou, querido. A culpa é minha, como servo de Deus, que não orou. Não estou nem aí para a política. Pois é. E agora nós estamos aí. Você está sofrendo, mas nós não fizemos o que Paulo diz lá aos Efésios: quero que os homens levantem as mãos. Aquilo que Paulo fala aos Efésios: as mulheres mais velhas ensinam as mais novas as boas práticas, inclusive não somente da vida do lar, mas também a vida de temor a Deus. Nós perdemos essa característica. Deus está fazendo uma renovação no nosso meio. Então, querido, você não anda segundo o curso desse mundo. A terceira coisa, sabe o que é, querido? É o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. 1 João 5,19. Então você precisa, querido, observar uma coisa. Olha, não se iluda. O mundo jaz no maligno. Tudo aquilo que é feito no mundo é preparando as pessoas para a vida do anticristo. Você acha que essa pandemia, isolamento social, essa coisa que está aí, meu querido, você não entendeu nada.
Muitas pessoas estão aí, você entendeu? Trabalhando, preparando o mundo para o controle total. Então, querido, entenda, o mundo não tem nada para você e nem para mim. Aqui nós observamos que para cumprir o propósito de Deus, você precisa entender e guardar essas coisas, porque você vai ser profundamente beneficiado. Você vai ser abençoado se você entender que a sua carne não é seu amigo. Se você vai ser beneficiado, querido, se você entender que o mundo também não tem nada para você. Você vai ser beneficiado, querido, quando alguém falar alguma coisa e você falar, tudo é o diabo, e é mesmo. E na maioria das vezes tem a mão suja dele lá. Não é à toa que Paulo dizia que não ignorava os ardis do inimigo. Ignore não, viu, querido? Paulo era mais sabidinho do que nós, todo mundo junto. Viu? Então, querido, isso é para você entender como é cumprir o propósito. Outra coisa, queridos, é o seguinte: é preciso que você, que eu, entendamos e possamos discernir o tempo que nós estamos vivendo. Para muitas pessoas ainda é tempo de brincadeira, ainda é tempo de brincar de ser crente, ainda é tempo de gastar tempo com aquilo que não precisa. Mas a Bíblia diz que os dias são maus, está lá em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, para que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, querido. Nós sabemos disso. Os dias são dias de perversidade, são dias de maldade, e nós sabemos disso. E aqui nós observamos que muitas pessoas não estão discernindo o tempo. E eu digo a você, querido, nós só conseguimos cumprir o propósito de Deus quando nós começamos a discernir o tempo. Sabe como você vai aprender isso? Dentro do texto sagrado. É lá que está as revelações de Deus para esses dias. Lembra de Elias lá na caverna e Deus mandando os corvos levar pão e carne para ele? Pois é, ele estava sobre uma ordem de Deus, um comando de Deus, e Deus cuidava dele. Significa, queridos, eu aprendo com isso, que quando eu estou sob o comando de Deus, sobre a ordem de Deus, fazendo a vontade de Deus, Deus também vai cuidar de mim. Deus está cuidando da sua igreja. Deus está cuidando de cada um. Olha o volume de pessoas que foram contaminadas e que Deus restaurou, não deixou. Muitos outros partiram, mas Deus teve misericórdia de muitos que não partiram. Então, querido, é um tempo de você entender, discernir o tempo que você está vivendo. A outra coisa, querido, é o seguinte: é preciso que você seja despertado para realizar esforços em conjunto. Quando você olha lá o que Deus estava falando com Josué, Josué capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: olha, não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você onde quer que você andar. Sabe, queridos, existem algumas coisas que está na Bíblia e às vezes a gente não encontra. Por que Deus falou com Josué em várias maneiras sobre não desanimar, sobre ter coragem, sobre força, sobre uma série de coisas? Na verdade, queridos, é o seguinte: Josué chegou num local aonde não existia tantas vilas, mas as cidades eram fortificadas. Como é que nós vamos entrar lá dentro? Então Deus precisava trabalhar na alma de Josué. Deus precisava trabalhar no espírito de Josué.
Deus precisava trabalhar nas emoções de Josué. Você vai ver que no texto de Josué capítulo 1, Deus fala com ele: não se espante. O espanto, queridos, é uma reação das emoções da alma. Olha, não se desanime. A falta de ânimo, querido, ele está profundamente ligado ao senso de realização, de não realização. Se você desanima de uma caminhada sem dar o primeiro passo, você não sente, simplesmente você não começou nem a caminhada. Você desanimou sem nem tentar. E Deus, e olha, foi tão sério, mas tão sério, sabe o que aconteceu? Que Deus mandou um guerreiro lá, com a espada na mão. Ele veio ao encontro de Josué. Ali, queridos, ali foi algo tremendo e profundo de Deus na vida do povo de Israel. Sabe o que Deus estava falando com Josué? Josué, não deixa o livro sair da sua boca. Sabe o que significa isso? Espírito cheio de Deus. Porque o livro na nossa boca, querido, ou a Bíblia na nossa boca, significa o quê? O que Salomão falou sobre a boca? A boca fala do que está o quê? Cheio o coração. Então ele fala: olha, põe na sua boca. Mas por quê? Porque vai estar lá e vai brotar. É tempo de você se encher do livro de Deus para que ele tome a sua boca. Davi, quando estava confessando a Deus o seu pecado lá no Salmo 51, ele falou assim: Deus, põe outras palavras na minha boca. Eu tenho orado isso. Deus, põe outras palavras na minha boca. E eu digo a você, querido, peça a Deus para colocar na sua boca outras palavras. Então, querido, outra coisa, sabe o que é? Deus estava procurando trazer sobre a alma, as emoções de Josué, um equilíbrio. Não tenha medo, não se espante, porque eu vou estar com você, como tive com Moisés, eu vou estar com você. E Deus esteve com ele, e Deus mandou o guerreiro lá, para que ele pudesse se certificar que tudo aquilo, Deus estava com as mãos sobre ele. E outra coisa, querido, quando eu falo de estar preparado, corpo, espírito, alma e corpo, entenda algo, querido: para você viver os propósitos de Deus, é preciso que você entenda que Deus vai lhe dar comandos. Você observa que o seguinte: qual era o propósito de Paulo? Semear o evangelho. O que aconteceu? Ele estava lá em Listra, foi apedrejado, saiu, deram ele como morto. Aí ele foi, no outro dia ele foi para outra cidade, esteve lá um tempo, mas depois ele voltou para a mesma cidade onde ele tinha sido apedrejado. E aqui, querido, sabe o que ele está dizendo? Olha, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Você acha que você está passando tribulação? Tá não, querido. Pensa numa tribulação nessa aqui. Por isso que Paulo falava: olha, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Se você nunca viu alguém que tomou uma pedrada e deu um corte na cabeça, feliz é de você. Eu já tive a oportunidade de ver isso. É terrível. Por isso que a pessoa desmaia. Agora você presta atenção num grupo de pessoas realizando um apedrejamento. Sabe o que significa isso, querido? Ossos faciais vão embora. Dentes vão embora. Presta bem atenção. Cortes são para todos os lados. Aonde existe ossos, couros, próximo dos ossos, nas articulações, você pode ficar tranquilo. Fora a quantidade de sequelas que você tem no seu corpo, nessa região aonde gera vida.
Então, queridos, e lá volta Paulo. Sabe por quê? Propósito. Então, meu irmão, se esforce. Se esforce para cumprir o propósito de Deus. Que Deus te abençoe profundamente no seu coração. Amém? Se esforce. Desça na trincheira da oração. Se humilhe. Clame a Deus para que Deus possa mover sobre você. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração. Feche os seus olhos. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus nós oramos agora. Deus, nós queremos repreender, ó Deus, os demônios que agem nos lares. Espíritos zombeteiros, ó Deus. Ó Senhor, espíritos que trabalham, ó Deus, para as entidades Cosme e Damião. Ó Deus, que tem atormentado as crianças, nós repreendemos agora. Espírito de incredulidade, Pai, nós repreendemos agora, Senhor, que estão, ó Deus amado, atuando no meio das famílias, mas nós, ó Deus, como igreja, Senhor, a Tua palavra diz que se 2 concordarem na terra, será feito no céu. Como igreja, ó Deus, nós concordamos com a manifestação da bênção do Senhor sobre essas famílias agora, Pai, em nome de Jesus. Deus, que haja paz nos lares, que haja edificação, que haja clamor, que haja palavra, que haja ministração do Senhor, ó Deus, no coração das famílias. Deus, levante o seu rosto, ó Deus, e que o brilho do Senhor, ó Deus amado, entre nos lares, ó Deus amado, e possa trazer luz, ó Deus, organizar os caos, ó Pai, e abençoar as famílias em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus.